Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, vamos para mais uma aula. A aula de hoje, o tema é amostragem aleatória simples, amostragem proporcional estratificada, amostragem sistemática e a amostragem por conglomerados, tá? Todas essas são tipos de amostragem. Então, vamos começar, vamos relembrar algumas coisas. A gente já viu esses conceitos, mas hoje nós vamos relembrar. Então, o que é o conceito de população e o que é o conceito de amostra? Então, a população, ela é o conjunto total dos elementos que você quer estudar, é o todo, né? É o 100%. A amostra já é um conjunto menor, pertencente a essa população. Então, a gente costuma falar que é um subconjunto da população. Como vocês podem ver o desenho aqui, ó, a população, por exemplo, se a gente fala de uma grande metrópole, São Paulo, cidade de São Paulo, lá tem a população total. Uma amostra seria uma parte desses moradores da metrópole onde a gente consideraria para uma pesquisa, para um estudo. O que é o censo e o que é a amostragem? Então, o censo é aquele estudo, aquela pesquisa que a gente realiza observando todos os membros da população, todos mesmo, tá? A gente pesquisa um por um. Já a amostragem é o estudo que a gente realiza com uma pequena parte da população, com uma amostra. Então, a gente não vai lá e pesquisa todo mundo. A gente escolhe aqueles indivíduos que nós vamos fazer a pesquisa. E tem alguma vantagem de fazer a amostragem em relação ao censo? Tem. Na questão da amostragem, a gente tem assim a questão de economia, né? Porque imagina você pesquisar, por exemplo, a população do Brasil inteiro. Precisa de muitos pesquisadores contratados. Agora, se você tem uma amostragem, você economiza muito financeiramente falando, porque são menos pessoas contratadas. Também tem menor tempo gasto nessa realização da pesquisa, ela é bem mais rápida. Só que os dados levantados da amostragem, eles possuem a mesma qualidade, tá? Então, tanto faz fazer a amostragem quanto o censo, quanto a qualidade dos dados, a gente não tem problema. A gente pode ter também, por exemplo, uma população infinita e fica difícil você fazer um censo, né? Como assim uma população infinita, professor? Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa com os nascidos, quantidade de nascidos vivos na cidade de Barretos. Para eu saber, eu teria que morar dentro do cartório, porque lá no cartório que tem o registro de nascimento. E aí a população ela é infinita, não tem como a gente falar, ah, são 10, são 100, são 1000. Não sei, conforme o tempo vai passando, vai aumentando a quantidade de pessoas nascidas vivas. Então, a população nunca acaba. Então, às vezes, não dá para fazer pesquisa nesse tipo de população. A gente precisa de uma amostragem. E a amostragem, ela também ela é mais fácil de ser realizada, né? Pelo fato das pessoas pesquisadas serem em quantidade menor. Mas, mesmo assim, os resultados são muito eficientes. Um exemplo para vocês entenderem, então, a amostragem, né? Uma amostra, pensando também na população. Então, vamos supor que a gente ia fazer uma pesquisa com essa população, de tal forma que essa parte representaria quem está respondendo sim, e essa parte quem estaria respondendo não. Na hora de escolher a amostragem, eu não posso fazer uma amostra enviesada, ou seja, de qualquer jeito. Não posso ir lá e escolher, eu quero essa pessoa porque eu gosto dela, aquela ali é meu vizinho. Não, não posso. Então, eu tenho que pensar, eu tenho que pegar as mesmas porcentagens. Mesmo que o todo da minha amostra seja menor, essa proporção representa essa. Assim como a representação do não representa essa. Tudo bem? Aí a gente tem algumas técnicas, então, para fazer a amostragem, né? As primeiras amostragens que a gente estuda são as probabilísticas, que são aquelas que a gente conhece a probabilidade de um elemento ser escolhido. E aí as técnicas são a amostragem aleatória simples, a proporcional estratificada, a sistemática e a amostragem por conglomerados. Agora nós vamos ver alguns detalhes de cada uma delas. Então, a primeira, a amostragem aleatória simples, realmente ela é a mais simples. Como que ela é feita? Então, a gente faz uma lista com todos os elementos da população e faz um sorteio. Aí, esse sorteio, a gente pega os números. Para fazer o sorteio, a gente gera uma lista de números aleatórios. Então, vamos supor que minha população tem 1000 pessoas. Então, eu vou lá e distribuo um papelzinho para cada uma delas com os números de 1 a 1000. Aí, como não dá para ficar tirando bolinha, pedrinha ou papelzinho para ver os números sorteados, eu vou no computador, tem softwares, né, que fazem isso. Escolho lá, gerar uma lista de números aleatórios, de 20 números. Vamos supor que eu queira uma amostragem com 20.
Então, essa lista vai vir para mim com 20 números aleatórios. E aí eu posso falar, ó, então os números escolhidos foram 18, 23, né? E falo os 20 números aleatórios escolhidos. Ali o exemplo, ó. Digamos que você tem, então, uma população de 1000 pessoas, gostaria de escolher uma amostra aleatória simples de 50. Então, primeiro, cada pessoa tem que ser numerada de 1 a 1000. Então, todo mundo recebe seu número. Depois, eu vou lá no software, lá no computador, gero essa lista de números aleatórios com 50, no caso. E aí, esses números que eu gerei, que o computador gerou para mim, são os números que eu vou sortear, que eu vou escolher, né? Pegar dentre aquelas 1000 pessoas para fazer parte da minha amostra. Tranquilo, né, meninos? Vamos para a próxima, então. Amostragem proporcional estratificada. Esse modelo de amostragem, na verdade, o pesquisador tem que dividir a população em subgrupos. E esses subgrupos, eles têm que ser homogêneos, ou seja, ter características parecidas. A gente chama ela de amostragem estratificada porque esses subgrupos também podem ser chamados de estratos. E aí, aleatoriamente, a gente escolhe quem vai participar da pesquisa, tá? Aí, só que você não escolhe do todo da população, você escolhe de cada extrato. Olha lá, então, um exemplo. Faz de conta que a gente tem uma população escolar. Então, dentro da comunidade escolar, a gente tem 20% de professores, 60% de alunos e 20% de servidores. Esses servidores são aqueles que trabalham, os TAIs, por exemplo, que cuida de vocês, inspetores de alunos, pessoal da secretaria, coordenadores, tá? Então, se eu quero uma amostra, vamos supor que essa minha população tenha 1000 pessoas no total. Se eu quero uma amostra com 100 pessoas, eu tenho que escolher, então, na mesma proporção. 20% desses 100 que vão ser professor, 20% que vai ser aluno, 20% que vai ser servidor. Tudo bem? Esse tipo de amostragem também ela é muito utilizada nas pesquisas eleitorais. Por quê? Porque tem características menores dentro do total de pessoas que são votantes, né? Por exemplo, quando a gente vai escolher as pessoas para fazer uma pesquisa eleitoral, a gente pode separar as pessoas que moram na capital das pessoas que moram no interior. Ou então a gente pode separar por faixa etária. As pessoas que já têm 16 anos já podem votar, né? Então, de 16 a 20, de 20 a 24, de 24 a 28. Ou então a gente separa por renda. Por renda é muito feito, muito comum isso. Porque as pessoas que têm baixa renda, ou renda mediana, ou alta renda, têm pensamentos diferentes e escolhas diferentes também, né? Então, tudo isso influencia. Agora, a amostragem sistemática. Na amostragem sistemática, todos os elementos da população, eles também são alocados numa lista, são ordenados, né? Então, esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. E aí, você pega cada 20º elemento, cada 30º elemento da lista escolhido sistematicamente para essa inclusão na amostra. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem uma população para estudo de 2.000 estudantes lá do ensino médio de Barretos. E eu quero uma amostra de 100 estudantes. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou separar esses 100 estudantes? Eu vou lá e pego os 100 primeiros? Não, não posso. Então, a gente vai usar esse tipo que é a sistemática, tá bom? Amostragem sistemática. Então, olha lá, a gente faz uma lista, então, com todos os meus estudantes. Então, são 2.000. Dá papelzinho para eles, de 1 até 2.000. Aí, a gente vem aqui e faz esse cálculo. Ó, 2.000 dividido por 100 dá 20. Ou seja, a cada 20 estudantes, eu tenho que retirar um. Então, de 20 em 20, eu preciso de um estudante. Então, entre os 20 primeiros eu pego um, entre os 20 segundos eu pego outro, entre os 20 terceiros eu pego outro e assim sucessivamente. Mas aí eu pego qualquer um, do primeiro ao 20º. Eu quero o 10º, o 14º. Eu pego qualquer um? Não. Porque se fosse assim, se eu pudesse escolher, essa minha amostra ia ser enviesada. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, o que a gente faz? Seleciona o primeiro aleatoriamente. Então, entre o primeiro e o 20º, vou lá, faço um sorteio, tirei o papelzinho. Que número deu? Deu 15º. Então, o primeiro vai ser sorteado, vai ser o 15º. Aí, entre o 20º e o 40º, eu tiro como se fosse o 15º também. Ou seja, você conta 20 a mais do 15º, vai ser o elemento na posição 35. O próximo elemento que está na posição 55, depois 75 e assim sucessivamente. Agora, a amostragem por conglomerados, né?
Essa amostragem ela é utilizada quando a gente tem subgrupos, mas com características diferentes. Lembra que a outra tinha características homogêneas e essas são heterogêneas? Então, as características são diferentes. Mas mesmo sendo diferentes, esses subgrupos, eles são representativos da população. Então, ao invés da gente ir lá e escolher, do todo, não, eu separei em subgrupos, aí eu escolho uma amostra do subgrupo 1, do subgrupo 2, do subgrupo 3. Esses subgrupos, vocês vão ouvir falar também que a mesma coisa tá aqui, conglomerados. Então, do conglomerado 1, 2, 3... Por exemplo, para vocês entenderem, então aqui, dentro aqui da minha imagem, eu tenho o total de pessoas, que seria a população. Aí eu escolho os conglomerados aonde eu vou tirar a minha amostra, meus elementos para minha amostra. Então, por exemplo, um tipo de conglomerado, quando eu separo em sexo, homem e mulher. Então eu falo, não, eu quero fazer uma pesquisa, mas eu não vou fazer com o total, porque minha pesquisa é sobre um hidratante para pele. E só mulheres que usam esse tipo de hidratante. Então, eu vou lá e escolho um conglomerado dentro da minha população. Então, esse conglomerado é o quê? Mulheres, sexo feminino, tá? Então, o conglomerado é uma escolha que você faz dentro de uma pequena parte dentro da população. E depois, então eu escolhi o sexo feminino, que é o meu conglomerado. Aí eu vou lá e faço alguma seleção aleatória dos elementos, né? Para escolher quantas mulheres, então, eu quero dentro desse conglomerado que eu estou estudando, tá bom? Agora, nós vamos falar um pouquinho do tamanho da amostra. Eu posso escolher a amostra do tamanho que eu quiser? Eu já falei os tipos de amostragem, as técnicas que vocês vão usar para coletar os dados. Mas aí eu vou lá e falo, então tá, eu tenho uma população de 1000 pessoas, e aí eu escolho uma amostra de 500, ou uma amostra de 900. Não, eu não quero trabalhar muito não, então eu quero uma amostra de 100 pessoas. Como assim? Posso escolher a amostra que eu quiser? Não é bem assim. Então, na verdade, a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes, algumas características e considerar todas elas. O que todo mundo leva em conta, os pesquisadores levam em conta, é um erro chamado de erro amostral tolerável. Ou seja, o quanto esse pesquisador se permite errar na hora de avaliar os parâmetros de interesse da população. Então, ele se permite errar 10%, 1%, 5%. Quando a gente escuta, às vezes, o jornal e fala assim, o candidato numa pesquisa eleitoral, o candidato A está com 35% de chance dos votos, com mais ou menos 2 pontos percentuais de erro. Então, é mais ou menos isso, é esse erro que ele tolera, tá? Então, a gente tem um cálculo para a gente fazer. Então, a partir do momento que o meu pesquisador determina o erro, se ele quer um erro de 2%, 4%, 5%, e que eu tenho o tamanho da minha população, eu posso calcular, então, o meu primeiro tamanho da amostra. Então, olha aqui, vocês vão observar, o N é o tamanho da população, o E0 é esse erro amostral tolerável que o pesquisador mesmo fala quanto ele quer, o N0 é uma primeira aproximação do tamanho da amostra, e o N é o tamanho da amostra mesmo, aquilo que a gente quer. Então, para a primeira aproximação, que cálculo que eu faço? 1 dividido pelo erro amostral tolerável elevado ao quadrado. Mas eu quero a amostra, não é? Então, o tamanho da minha amostra vai ser o N, que é o tamanho da população, que multiplica o meu N0, que é aqui, nós acabamos de calcular, é a primeira aproximação do tamanho da amostra, dividido por quem? Pela soma entre o N, que é o tamanho da população, e o N0, que é a primeira aproximação da amostra. Vamos para um exemplo? Então, olha lá. Na realização da sua pesquisa sobre isolamento social em época de pandemia, um pesquisador possui um total de 200 famílias e deseja escolher uma amostra considerando um erro amostral de 4%. Quantas famílias ele deve escolher? E aí, vamos começar a pensar? Se a gente tem 200 famílias no total, então eu tenho uma população de 200 famílias. Esse meu erro amostral aqui é o erro amostral tolerável, é o quanto ele se permite errar, que é o 4%. Então, olha os dados, então 200 famílias, 4% transformado em número decimal é 0,04. E aí nós vamos primeiro calcular o N0. O que é o N0 mesmo? 1 dividido pelo erro elevado ao quadrado. O erro é 0,04, que elevado ao quadrado vai dar 0,0016. Quando eu faço essa divisão, 1 dividido por 0,016,
vai dar 625. Essa é a minha primeira aproximação. Mas eu quero realmente saber a quantidade de pessoas que vai participar, de famílias no caso, né? Que vão participar da minha amostra. Então, vai ser o quê? 200, que é a minha população, multiplicado pela minha primeira aproximação, que deu 625, dividido por quanto? Por 200, população, mais a primeira aproximação, que é 625. 200 vezes 625, 125 mil. 200 mais 625, 825 mil. Agora a gente vai fazer a divisão. Cuidado, hein, gente? Não pode sair cortando aqui não, tá? Tem produto, tem soma, tem que fazer a conta, ó. A conta do numerador está aqui, a conta do denominador está aqui, tá? Agora vocês façam a divisão. 125 mil dividido por 825, isso vai dar 151,51. Na verdade, a gente não pode pesquisar 151 famílias e meia, né? Então, a gente aproxima para mais. Então, a gente vai ter uma pesquisa com 152 famílias. Quero que vocês refaçam esse exercício no caderno de vocês, tá bom? Pega o caderno e tenta fazer o exemplo. Depois das anotações que vocês fizeram da aula, refaçam esse exemplo, tá bom? Aí façam os cálculos sozinhos. Aí qualquer coisa vocês podem me chamar no chat que eu tiro as dúvidas. Aqui, queridos, tem algumas referências que eu usei para a construção dessa aula, tá? E a gente se vê na próxima aula. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Beijão!